Então, vamos falar agora sobre hipertensão arterial sistêmica. A hipertensão é um desafio de saúde pública, porque ela tem uma prevalência alta em adultos, cerca de 15 a 20% dos adultos brasileiros, e tem uma mortalidade basicamente cardiovascular e renal. 50% por doença arterial coronariana, 33% por AVC e 10 a 15% por insuficiência renal. A hipertensão primária, que corresponde a cerca de 90% dos casos, ela tem origem poligênica. Porém, podemos dizer que o risco relativo é 3 vezes maior no paciente que tem história familiar prematura de hipertensão, isto é, antes dos 55 anos. E existem fatores ambientais que vão intensificar a hipertensão, como o consumo excessivo de sal, de calorias, de álcool e falta de cálcio e potássio na alimentação. Então, a pressão arterial, normalmente, ela não ultrapassa 140 por 90. A partir daí, a gente diz que existe hipertensão e que existe o benefício do tratamento medicamentoso. Se você tem uma pressão abaixo de 140, mas um pouco acima do normal, que seria 120 por 80, você pode ter benefício com o tratamento também, se você for de alto risco. E no estágio 2, já é quando a pressão está mais elevada ainda, mais de 160 por 100 milímetros de mercúrio. Mas metade dos nossos pacientes aí vão estar localizados na pré-hipertensão, ou seja, entre 120 e 140. E a nossa meta de tratamento em hipertensos é manter uma pressão arterial menor do que 135 por 85. Ou seja, não é enfatizada uma redução muito brusca da pressão arterial, devido ao risco de hipotensão. A fisiopatologia, basicamente falando, a gente vai ter dois grandes grupos, os mais novos e os mais velhos. Os mais novos, eles têm aumento proporcional da pressão arterial sistólica e da diastólica, devido a uma maior resistência periférica vascular. Já os mais velhos vão ter uma pressão arterial sistólica mais elevada, devido à menor complacência das grandes artérias. Como é que você vai configurar o risco? Bom, são vários fatores: sexo masculino, idade maior do que 55 anos, tabagismo, dislipidemia, glicose de jejum na faixa de risco para diabetes, acima de 100, obesidade, que é o IMC maior do que 30, e a circunferência abdominal maior do que 102 ou 88 em homens e mulheres, história familiar de doença cardiovascular prematura, vai configurar o risco, hipertrofia ventricular esquerda no eletrocardiograma ou na ultrassonografia, ter uma doença renal crônica, com uma taxa de filtração glomerular abaixo de 60, ter microalbuminúria na urina de 24 horas, ter uma pressão arterial no braço superior à pressão arterial na perna. Isso também configura risco pelo índice tornozelo-braquial. E um histórico de acidente vascular cerebral, de doença arterial coronariana, de insuficiência cardíaca, de doença arterial periférica e até mesmo uma complicação da hipertensão, que é a retinopatia. Também vai configurar alto risco ao paciente, que é a presença de exudatos e papiledema na oftalmoscopia. A hipertensão renovascular é aquela que não se enquadra, é uma das causas que não se enquadra na hipertensão primária. Essa hipertensão é secundária. Então, 85% dos casos vai ser aterosclerose e, consequentemente, estenose de artéria renal na angiotomografia ou na ultrassonografia. Apenas a minoria dos casos vai ter uma displasia de artéria renal,
Se for unilateral, o acometimento, a hipertensão vai ser claramente devida ao aumento da renina. Se for bilateral, é porque você já tem uma doença renal crônica nos 2 rins e com isso você gera uma hipertensão por volume. O tratamento, nós vamos focar mais os IECAs, porque na insuficiência renal leve, né? Porque eles vão proteger um pouco os rins em comparação com os outros remédios antihipertensivos. E temos que reduzir os fatores de risco também, é importante. Na angioplastia, na displasia com lesão de órgão-alvo, ou seja, os pacientes que têm displasia de artéria renal passam por uma cirurgia. Outra forma de hipertensão secundária é por aldosteronismo primário. Aí vai ser devido a um adenoma de hipófise ou uma hiperplasia da glândula suprarrenal. O efeito do hormônio da aldosterona vai gerar a longo prazo hipocalemia, que é o potássio abaixo de 3,5 miliequivalentes. E é uma causa importante de hipertensão resistente. E o diagnóstico é feito basicamente com base no nível plasmático aumentado de aldosterona e baixo de renina. É o contrário da doença renal crônica, da estenose de artéria renal. E o tratamento desse tipo de hipertensão nós vamos focar nos antagonistas de receptor mineralocorticoide, como a esplerianona, ou vamos partir para uma adrenalectomia laparoscópica. A tireoide também vai ter influência no desenvolvimento da hipertensão. Se for um hipertireoidismo, a pressão sistólica é mais elevada. Se for um hipotireoidismo, a pressão diastólica é mais elevada. E até o paratireoidismo pode causar hipertensão. O tratamento vai ser como? Nos pacientes que têm pré-hipertensão, entre 120 e 140, vamos usar um bloqueador do receptor de angiotensina, por exemplo, losartano, mais dieta e exercício. Com isso, a gente pode impedir que o paciente entre de fato na hipertensão. Temos que agir também sobre as anormalidades metabólicas, melhorar a alimentação, tomar suplementos, enfim. Pode ser feita a associação de 2 a 3 fármacos distintos em dose baixa para ver sinergismo. Muitos pacientes vão precisar tomar vários remédios. Então, você combinar remédios é uma alternativa interessante. E podemos usar terapia hipolipemiante também. Tudo isso vai ter benefício no hipertenso. Além disso, podemos reduzir a pressão arterial com um estilo de vida, Por exemplo, uma dieta rica em frutas, legumes frescos, produtos lácteos com baixo teor de gordura. Isso reduz até 6 a pressão sistólica. Exercício aeróbico reduz em 5/2 e basta que seja um exercício moderado, nem precisa ser exercício intenso. 3 horas de exercício por semana seria o equivalente a prevenir 50% o risco de diabetes e, com certeza, das complicações da hipertensão. Podemos fazer uma dieta restritiva de sal. Uma alternativa, por exemplo, é fazer abaixo de 2,4 mg por dia. Já é uma restrição moderadamente severa. E reduzir alimentos processados. Além disso, reduzir o tabagismo, tomar até 2 doses de álcool por dia do que o paciente está acostumado a tomar, se ele for alcoólatra. A gente tenta trabalhar reduzindo o número de doses inicialmente. Bom, o tratamento de primeira linha para hipertensão, muitas das vezes vai ser um bloqueador de canal de cálcio, como a amlodipina. Ela é preferida ao diltiazem porque ela não tem tanto efeito
sobre a frequência cardíaca, como o diltiazem tem. Ela tem uma meia-vida mais longa, mas a amlodipina apresenta o efeito colateral de edema, se você fizer doses muito altas. Além disso, a amlodipina dilata a artéria renal, o que aumenta a diurese e beneficia contra a hipertensão também. Então a amlodipina é muito interessante, apesar de que ela não é a primeira linha na doença renal crônica, justamente porque ela dilata a arteríola renal. Então, para os doentes renais vai ser diferente. Por exemplo, na doença renal crônica, a primeira linha é o IECA. Aí o lisinopril tem sido o que mais se destaca aí na hipertensão. Ele é equivalente à monoterapia com amlodipina e é superior em indivíduos mais jovens. Então o IECA é uma alternativa interessante aí no início, em doentes renais crônicos, em jovens, tem essas particularidades. Na doença renal crônica avançada, vamos preferir um ramipril, que demonstrou ter menos dano renal. Em certo modo, ele até protege, né, da doença renal crônica. Os bloqueadores de receptor de angiotensina, eles não produzem tosse em comparação com o IECA e ajudam a reduzir a hipertrofia ventricular esquerda. Então, o IECA é a primeira linha, mas se o paciente teve muita tosse, muitos efeitos colaterais, ou se ele tem um grau de hipertrofia ventricular esquerda, nós já vamos preferir um bloqueador de receptor de angiotensina. Porque a combinação dos dois, do IECA e do BRA, não demonstra ter tanta eficácia. Então você tem que escolher um ou outro. Mas tem os poréns, são contraindicados em grávidas, e os IECAs podem provocar também hipercalemia. Os diuréticos já foram muito usados para isso, como primeira linha. Porém, né, existem muitos efeitos colaterais a longo prazo do uso de diuréticos, como hipocalemia, hipomagnesemia, hiponatremia, gota, intolerância à glicose, aumento de triglicérides, várias disfunções metabólicas associadas aos diuréticos. Então, a primeira linha, muitas das vezes, vai acabar sendo um bloqueador de canal de cálcio, ou IECA, ou combinação dos dois. E os diuréticos vão ser preferidos aí na doença renal crônica avançada, que você precisa reduzir o volume plasmático. Vão ser preferidos talvez na insuficiência cardíaca, mas já não são tão primeira linha assim. Se o paciente não conseguir se controlar com esses remédios que eu citei, na hipertensão de difícil controle, a gente vai pesquisar outras comorbidades. Por exemplo, doença renal crônica, apneia obstrutiva do sono, aldosteronismo primário, feocromocitoma, entre outros. Aí a gente acrescenta um antagonista do receptor mineralocorticoide, como a esplerianona, que não tem efeitos colaterais sexuais, e a espironolactona, que tem um pouco de efeito colateral. E temos que monitorar a hipercalemia, que vai resultar nesse paciente. Os bloqueadores beta e alfa adrenérgicos, eles têm maior potência contra a hipertensão, como o carvedilol, que tem ação longa, ou o labetalol, que tem ação curta e acaba sendo mais reservado para urgência hipertensiva. Os vasodilatadores diretos, eles vão ser mais úteis, como eles são muito potentes, eles têm maior utilidade quando há uma insuficiência cardíaca associada à hipertensão. Nesse caso, uma hidralazina intravenosa, um minoxidil intravenoso, pode aliviar aquela pré-carga, né, facilitando os batimentos do coração na insuficiência cardíaca. Então, qual vai ser a nossa meta pressórica no dia a dia? Em geral, menos que 135 por 85.
Em pacientes idosos, flexibilizamos um pouco. Pode estar abaixo de 140. Mas em pacientes negros, com proteinúria, diabetes ou AVC, temos que ter um pouco mais de rigidez na redução da pressão. Uma coisa que costuma acompanhar a hipertensão é a hipotensão ortostática. Como o paciente toma muitos remédios, no momento que ele se levanta, pode haver reflexos simpáticos e parasimpáticos que produzem uma hipotensão. Nesse caso, a gente vai procurar elevar a cabeceira do leito e, se for necessário, a gente dá um mineralocorticoide, como a fluticasona, 0,1 mg por dia. A hipertensão grave aguda é uma condição mais crítica. É quando a pressão arterial, tecnicamente, está acima de 220 por 130. Mas, em certos pacientes, pode produzir a sintomatologia com uma pressão que não chega a tanto, né? A pessoa com 180 de pressão, que nunca teve essa pressão tão elevada, pode ter uma cefaleia, confusão, visão turva, náusea, vômito, convulsões, edema pulmonar, nos casos graves, oligúria, retinopatia hipertensiva, graus 3 e 4. Se você não tem lesão de órgão-alvo, vamos preferir uma medicação oral, de curta duração. A primeira linha vai ser o labetalol. Labetalol é alfa e beta block, de curta ação, ou um bloqueador de canal de cálcio de curta ação, como a nifedipina ou nicardipina. Se tiver lesão de órgão-alvo, partimos para a medicação intravenosa. Nesses casos de hipertensão grave aguda, a gente vai procurar reduzir 10% de pressão arterial na primeira hora. Então não é preciso reduzir com tanta intensidade assim, devido aos reflexos que podem existir do sistema autônomo. Depois a gente começa a reduzir mais nas próximas 3 horas, alcançando uma meta de PA pelo menos inferior a 160%. Né? O ideal é uma pressão arterial entre 100 e 140, mas se você conseguir reduzir bastante e ficar abaixo de 160 já é suficiente num primeiro momento. Na maioria dos casos, a gente vai preferir um labetalol intravenoso, seja uma encefalopatia que esteja se desenvolvendo, uma retinopatia, ou uma insuficiência renal aguda, ou um acidente vascular cerebral. Nesses casos todos, vamos preferir um alfa e beta block, como labetalol. Já na dissecção aórtica, no edema pulmonar, na síndrome coronária, vamos preferir nitratos, porque a gente vai priorizar aliviar a pré-carga, né? E a pós-carga, consequentemente. Então, na dissecção aórtica aguda, a gente dá um nitroprusiato intravenoso para reduzir a pós-carga e um metoprolol intravenoso para reduzir a frequência cardíaca e aliviar essa condição crítica. No edema pulmonar agudo, que pode acontecer devido à hipertensão, também usamos nitroprusiato intravenoso combinado com um diurético de alça. E aí aumenta a potência dos dois e promove a absorção do edema. Na síndrome coronariana aguda, preferimos nitroglicerina, porque o alívio vai ser maior da isquemia. E na intoxicação por cocaína e êxtase, depois que a gente der benzodiazepínicos, ou felcromocitoma, né, a gente usa fentolamina como antihipertensivo. É isso.